Boa noite pra você, agora 8h05. Já estamos chegando aqui na sua ZYC 739, canal 282, em 104,3, Rádio Piuí FM. Vai começar para você o programa Resenha Esportiva. 104 FM. No ar, Resenha Esportiva 104 FM. 104 FM. Começa pra você a partir de agora o programa Resenha Esportiva nessa noite especial de segunda-feira, hoje 18 de maio, seja bem-vindo aqui na melhor sintonia 104,3, com certeza nessa noite tão especial, tá bom? Eu estarei aqui no comando do programa de hoje, meu amigo Irajá Felipe tirou alguns dias de férias, com certeza tá lá aproveitando, mas tá curtindo o programa, tá fiscalizando o programa de longe aí, viu? Um abraço pra você, Virajá. Tá valendo a sintonia. A gente vai falar muito hoje de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar também aí da Copa Libertadores, o Atlético, né, que saiu fora aí do campeonato. A gente vai estar falando sobre tudo que acontece aí no futebol. E eu tô recebendo aqui os parceiros, os companheiros aí, o João Bala, o Edinho Cirilo, o Bica e também o Oswaldo Olho no Olho. Eles que sabem tudo de futebol, vai trazer aí as suas opiniões, as informações aí sobre tudo aí no futebol. Vou começar então falando aí de Libertadores, boa noite a todos. Vamos começar falando aqui de Libertadores. Edinho Cirilo, falar do Atlético que já saiu fora do campeonato Libertadores aí da América, né? Tá fora, foi desclassificado, infelizmente não deu pro Atlético, dessa vez o Cruzeiro segue aí, vai enfrentar o River. Edinho, o que faltou aí pro time do Atlético nesse jogo aí contra o Internacional? Faltou aquele eu acredito? Boa noite. Boa noite, Márcio. Primeiramente, boa noite a todos da mesa. Infelizmente, o Galo tá fora da Libertadores. A gente esperava o Atlético na final aí, quem sabe até ganhar esse torneio, mas 2 jogos que o Atlético foi até bem, mas não conseguiu reverter em gols, né? E acabamos saindo da Libertadores. Mas o Atlético, nesses 2 jogos, o Atlético jogou bem. Para você só ter uma noção, foram mais ou menos, nesses 2 jogos, o Atlético teve, em termos de finalizações, o Atlético teve 30 finalizações, o Inter teve 11 finalizações. Então, assim, muito longe, né, do Galo. E só que o Atlético não conseguiu reverter. E eu vejo também 2 lances foram primordiais para aquele jogo ali, que foi o lance do pênalti no jogo e o gol anulado do Atlético também. Então foi 2 lances, falava, mas agora que perdeu, tá reclamando, mas realmente teve esses lances e não foi feito, né, o juiz não apitou ali esses 2 lances. E agora aí a torcida foi lá no estádio, recebeu o Atlético, todo mundo falou, mas perdeu, recebeu, porque o Atlético jogou bem, o Atlético mostrou bom futebol, o Atlético perdeu de cabeça erguida, mas mostrou um bom futebol, entendeu? Acuou o time do Inter o tempo todo e não foi feliz nas finalizações e nesses lances que eu tô falando aqui, mas o Atlético jogou bem, teve muita posse de bola, 60% de posse de bola do time do Galo, lá, né? Tanto aqui como lá. E isso trouxe uma expectativa muito boa, porque a gente saiu da Libertadores, mas temos ainda a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que a gente tem 40 anos aí que a gente não ganha. E pra ver que a recepção também da torcida do Atlético aí, né, lá no aeroporto, o pessoal recebeu cantando, gritando aí o nome dos jogadores, o pessoal ficou feliz aí com o time também na disputa aí na Libertadores. Exatamente, Marcos. Isso é a torcida do Galo, que sempre acredita, e eu acho que o Galo vai forte aí tanto para Copa do Brasil como para Campeonato Brasileiro. O Atlético vai forte e depois a gente vai estar falando aqui, com certeza, sobre o Campeonato Brasileiro e por que o Atlético está tão forte aí nesse Campeonato Brasileiro aí. Ô João Bala, você também, boa noite em primeiro lugar, você também concorda com o Edinho, o Atlético jogou melhor aí do que o Internacional, merecia a vitória, merecia ter passado aí para as quartas de final. Qual que é a sua opinião nesse jogo aí, onde o Atlético infelizmente deixou aí a Copa Libertadores? Boa noite, Márcio, boa noite aos ouvintes da 104, boa noite, Edinho, Oswaldo, meu amigo Bica, a pessoal da técnica. É evidente, Márcio, que a desclassificação da Libertadores não estava nos planos da comissão técnica e nem da torcida do Atlético.
Mas vale ressaltar que eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Atlético perdeu a classificação no jogo aqui do Horto, porque deixou a desejar. Foram falhas capitais, e numa Libertadores, quem falha mais, a tendência é realmente sair com o resultado negativo. O Atlético errou muito, jogou muito bem, fez uma boa partida, mas teve falhas individuais, como por exemplo naquele jogo, no início do jogo com o Inter, o Marcos Rocha me dá uma bola no peito do centroavante do Lisandro Lopes lá, põe o cara na cara do gol com o Vitor. Quer dizer, você desmonta uma estrutura, você desmonta um resultado que, por exemplo, para quem tá vindo, igual o Inter veio jogar aqui, caiu certinho pelo que eles queriam. Mas aí, embora com esses percalços, o Atlético ainda conseguiu superar, chegou ao empate de forma assim, heróica, né? Aos 49 minutos do segundo tempo, mostrou garra, que é uma das qualidades do Atlético. Sei. Agora, o que acontece é o seguinte, já partir pro Beira-Rio, que eu cheguei a comentar que na Arena era um jogo difícil, eu até citei na outra edição do Resenha Esportiva, que sim, que o Atlético tinha possibilidade de se classificar, como também o Cruzeiro tinha e como classificou. Mas lá é natural que o time já entra, já com um resultado negativo, porque você tem que fazer um resultado frente ao Inter lá, numa Libertadores e um confronto direto entre duas grandes equipes do futebol brasileiro, é muito complicado. E o Atlético até que sobressaiu lá. Mas também houve falhas capitais também lá que detonaram com o time. Eu acho que falhou naqueles lances, deixou o cara chutar sozinho, embora foram 2 belos gols, né, do Valdívia e do D'Alessandro. A hora que o Atlético equilibrou o jogo, teve aqueles lances também fatais lá, que o juizinho, na verdade, é um juizinho caseiro, é aquele juizinho que veio para arranjar um resultado, me tremeu com a torcida do Inter. Eu acho que foram lances que, se fosse o contrário, ele daria, quanto ao gol, quanto ao pênalti. Mas enfim, não estamos aqui para lamentar nada, eu acho que está dentro da expectativa. Agora é mostrar que o time tem garrafa vazia para vender no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Geraldo. Márcio, queria só deixar o seguinte. Pitaco, vai lá. Isso, não foi o Galo que perdeu o Libertadores, foi a Libertadores que perdeu o Galo. Tá certo, Edinho, a sua opinião. Geraldo Bica, boa noite. O Internacional venceu o Atlético aí por 3-1, gols aí do Valdívia, da Alessandro, o Lisandro Lopes, pelo Atlético. Quem marcou aí foi o Prato. E eu gostaria de saber de você, certo? Foi uma pintura aí, esse Valdívia tem destacado aí no futebol também, a cada dia vem desenvolvendo um futebol bacana. Você acredita em Cruzeiro e Internacional numa semifinal ou numa final? Qual que é a sua opinião? Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio 104, boa noite aos amigos de bancada. O Cruzeiro, teoricamente, ele vai ter um jogo mais difícil, que é o River. O River hoje é um dos melhores times da América do Sul, né? O Santa Fé, na minha opinião, dos quartos, das quartas de final, é o mais fraco, né? O Inter tem tudo para passar, né? Haja vista que o Inter fará a segunda partida em casa, assim como o Cruzeiro, né? Agora, eu via esse jogo do Atlético, o João disse aqui muito bem, o Edinho, mas eu discordo um pouco também. O Inter, ele jogou com o resultado na mão. Ele veio aqui, conseguiu fazer 2 gols fora de casa. O gol fora de casa vale mais do que os gols normais que se fazem em casa, né? Então o Inter, hora nenhuma, ele precisou de pressionar o Atlético, mesmo jogando em casa. Ele jogou com resultado. Evidente que se o Inter precisasse da vitória, né, ou do resultado, é claro que ele ia atacar o Atlético muito. Ele ia marcar o Atlético, como a gente fala, em cima, na garganta. Mas como o resultado lhes favorecia, então o que ele quis? Ele segurou o jogo, esperou o Atlético para sair no contra-ataque, como você muito bem disse, Márcio. O Inter tem 2 jogadores muito velozes na frente, muito inteligentes, que é o Sacha e o Valdívia. Não o Valdívia do Palmeiras, né? Que hoje eles já estão falando que o Valdívia do Palmeiras é o genérico, né? Então, quer dizer, o Valdívia do Internacional, ele foi descoberto mesmo com o Aguirre. Ele jogou algumas partidas no ano passado, mas o Diego Aguirre tirou ele lá do Sub-20. Ele disputou o campeonato Sub-20, Sub-23 o ano passado pelo Inter. Então o Aguirre viu e o trouxe, né, para o profissional do Inter. Então fica assim, porque às vezes lamenta muito o resultado, que o Atlético atacou e não conseguiu a vitória. Mas é que eu disse aqui anteriormente, o Inter
só precisava o quê? Do empate. Ele não precisava de ir lá atacar o Atlético. E ele aproveitou 2 bobeiras da defesa do Atlético, né? Aquela bola, por exemplo, o Vitor falhou no primeiro gol. A bola tá picando, tinha 2 jogadores chegando já no Valdívia, ele adiantou, o Valdívia tocou por cima. Foi uma pintura, né? Foi um golaço. Um lance lindo, um lance maravilhoso. Ainda favoreceu mais ainda o Inter. Que desestabiliza o time, né, sem dúvida. E o Inter saiu na frente, né, com 2-0. Jogando em casa, o Atlético não viraria aquele jogo nunca. Porque, igual eu falei, repito, o Inter jogava pelo resultado. Ô Bica, mas eu discordo de você pelo seguinte, cara. Até teve 3 lances, bem agudo mesmo no lance. Agudos e bola na trave. Então, se aqueles 3 lances tivessem. Era gol, tinha se virado. Mas isso é o que eu quero que você observe. Agora, se assim, o Inter nunca, precisasse de jogar, Edinho, se o Inter precisar, o Inter em casa ele é muito forte, ele joga pra frente. Mas quando tava 2-1, o Inter tentou jogar, porque 2-1 era um resultado perigoso. O Inter tentou jogar. Perigoso pra quem? Ué, pro Inter. 2-2 ia pros pênaltis. Não, mas. Então o Inter, hora nenhuma, ele se sentiu pressionado. Embora o Atlético tentou atacar mais, não. Sentiu e muito. Pelo contrário. Você vê que o estádio silenciou. Não, a torcida é uma coisa, a torcida não joga. A torcida não joga, a torcida não entra em campo. A torcida, ela ajuda. Ela quando acompanha o time. Como o time ela tá bem. Acompanha o time. Quando você o time sente tá a pressão bem da torcida pelo time e vice-versa. Mas hora nenhuma, o Inter jogou pressionado, embora o Atlético atacou, mas o Inter estava seguro das suas ações. Portanto, que ele saiu 2 vezes na frente, 1-0, 2-0, quer dizer, quantos gols que o Atlético teria que fazer ali? Né? Depois o Atlético fez o 2-1, o Inter continuou jogando o mesmo futebol dele. O Atlético errou os gols, o que eu estou te passando é que o Atlético errou, foram gols que poderia ter mudado a cara do jogo. Errar gol, se o São Paulo faz os gols todos que ele errou, que o Fábio pegou, o São Paulo tinha ganho lá em São Paulo de 5-0 do Cruzeiro. A gente não pode contar os gols que errou, não. A gente tem que contar os gols que a gente fala na situação do jogo. Pois é, mas você concorda comigo que se o Inter precisasse do resultado, ele não ia atacar muito mais do que o Atlético? Aí seria outra história. É claro, o Inter em casa ele é fortíssimo. O Internacional ele é tradicional. Por isso que eu estou te falando, que ele jogou tranquilo com o resultado. Soube administrar. Justamente. Ele administrou a partida, administrou o jogo. Ele soube atacar na hora certa e soube recuar na hora certa. Tranquilo. E teve sorte também. Ele estava com o jogo na mão. E a torcida também ajuda muito, né, Edinho? Porque tinha muitos torcedores ali, o estádio lotado, isso também dá aquele apoio aí para os jogadores. Vou falar agora com o meu amigo Oswaldo Olho no Olho. Boa noite, Oswaldo. Gostaria de saber de você como um bom observador, você acha que o Levir Coupe tem acertado aí nessas transições dele, nos jogos aí que ele tem administrado, tirado um, colocado outro, tá segurando lá alguns jogadores, né? Inclusive aquele argentino lá, o Edinho, o Rascaeta não, tem um... Dátalo. O Dátalo, ele não tira o Dátalo, e o Dátalo tem demonstrado aí que tem falhado em alguns momentos aí pelo Atlético. Qual que é a sua observação técnica aí do time? Você acha que o Levir tem feito as mudanças corretas ou está precisando melhorar um pouquinho? Pois é, a pergunta foi boa. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao pessoal da bancada, Márcio, boa noite Irajá, que está aí na escuta. E eu quero dizer o seguinte, quando se ganha, não se conta erros. Esse é um dos males, às vezes, também do esporte. Só se conta erros quando se perde, principalmente para se achar justificativa, para se achar autoconvencimento. Agora, em relação diretamente à pergunta que você fez, já está aqui na minha pauta de comentários, não houve coragem do técnico Levir Coupe em escalar o jogador preciso para a lateral esquerda. Ele adaptou um jogador, jogando atrás, um jogador argentino que, por mania, já gosta de ter liberdade de jogar. O jogador argentino, ele não aguenta jogar em área demarcada. Então o Dátalo, quando fez aquela recuada gravíssima, fatal, que serviu de um ataque para o Internacional que se transformou em gol, me pareceu 2 coisas. Uma, eu tenho dúvida que o argentino não tem medo de jogar. Mas me parece que ele queria se livrar da bola. Como ele não está acostumado a jogar naquela posição, ele quis sair da bola, mas não pensou muito, porque a posição dele não é ali. Então faltou coragem, faltou determinação, ou talvez algumas influências nos bastidores que a gente não fica sabendo. Por que o Dátalo foi escalado naquela posição?
Se ele é um jogador de pivô, é um jogador que faz triangulação, é um jogador que não tem praticamente um lugar fixo. Ele vai para vários lugares e volta na posição. Esse, para mim, foi um erro grave do técnico. Eu colocaria o jogador da função. O Pelé não poderia jogar de lateral direito. O Pelé não poderia jogar de zagueiro central. O Pelé era atacante, armava o crânio, o mentalizador da coisa. Desculpa essa comparação, só para estender o comentário. Agora, um outro detalhe também que eu gostaria de falar, quem derrotou o Galo foi o azar. O Galo, eu concordo em parte com o Edinho, concordo em parte com o Bica também, vale essa discussão, entre aspas, no bom sentido, mas eu acho que o Galo teve condições sim de ganhar. O Galo mostrou futebol à altura, parte do segundo tempo só deu o Galo jogando. Gostaria de fazer uma observação também sobre o Luan. O Luan é uma fera, joga muito, mas o Luan não tem disciplina tática. O Luan quer jogar em todas as partes do campo ao mesmo tempo. Precisa também disciplinar a ansiedade do Luan. De repente ele passa da bola, ele tropeça na bola, ele arrisca muito. Tudo ele bem, quer chegar, né? Exatamente, tá de frente pro gol, é válido arriscar. Mas às vezes tem um colega melhor condicionado que poderia aproveitar melhor aquele lance. Então esses são os meus comentários. Errou sim, na parte final, o técnico Levi Coupen em adaptar o jogador, mas o azar, repito, foi o que derrotou o Galo, e o Galo jogou muita bola e mereceria ter se classificado sim. Com certeza. Tá aí, mas infelizmente não classificou, tá fora da Libertadores, agora vai disputar o Brasileiro. E a gente vai falar agora um pouquinho do Cruzeiro, que o Cruzeiro agora segue aí pela Libertadores. O foco agora, como o próprio técnico Marcelo aí disse, vai focar aí na Libertadores. Os jogadores estão focados. O Cruzeiro que venceu o São Paulo nos pênaltis aí por 4-3, após a vitória aí no tempo normal, né? Um gol aí do Leandro Damião. Bica, Cruzeiro, gostaria que você respondesse. Cruzeiro é favorito a ser campeão caso passe aí o River Plate, ou você acha que não? Não, mas em absoluto. O Cruzeiro, ele tem potencial para ser campeão? Tem. Mas a caminhada do Cruzeiro é muito difícil. Né, a começar agora, já nas quartas finais, que ele vai, né, jogar contra o River Plate. E eu tenho observado o campeonato argentino e os jogos da Libertadores. O River na Libertadores custou a se classificar, mas é um time de respeito, né, é um time de tradição, um time de camisa, já campeão também, já foi campeão da Libertadores. Então o Cruzeiro vai ter assim, sérios problemas para enfrentar o River quinta-feira lá em Buenos Aires. A decisão é aqui, né? Isso, mas veja bem, o que o Cruzeiro está jogando, o Cruzeiro fora, ele joga num padrão, ele joga no estilo de jogo. Dentro de casa, ele é diferente, ele é altamente ofensivo, mas veja bem, o Cruzeiro, ele não pode jogar muito atrás lá com o River. E se ele levar 2, 3 gols? Não é fácil, vocês sabem que jogar com o time argentino, a catimba, né, a marcação. E eles pegam mesmo, né? Não. Foi prova aí no primeiro tempo aí contra o Boca, que o bicho pega dentro de campo, e a situação às vezes fica até um pouquinho complicada aí para um time brasileiro que vai enfrentar, que com certeza a disputa ainda é maior ainda. Isso, o Cruzeiro é evidente que ele vai se precaver, né? Ele vai tentar lá buscar um empate para que ele possa resolver essa situação, né, em casa, evidentemente. E um empate lá de preferência é 1-1, porque o Cruzeiro também tem que tentar fazer um gol, né? Para que depois o 0-0 aqui também favoreça para o Cruzeiro. Agora, veja bem, depois se o Cruzeiro passar pelo River Plate, ele vai pegar ou Santa Fé, né, ou o Internacional, que é da outra chave. Principalmente se passar o Internacional, porque numa semifinal tem que jogar os dois times do mesmo país. Então obrigatoriamente, o Cruzeiro, se o Inter passar e Cruzeiro, vai dar na semifinal Cruzeiro e Inter. Né? Então veja bem, você vê, o caminho do Cruzeiro é muito difícil, é muito árduo. E você acha mais fácil pegar um time brasileiro ou um time estrangeiro? Com certeza é muito melhor pegar um time, né, fora do país, porque o Inter é um time de tradição, o Inter é campeão do mundo, o Inter é campeão da Libertadores, e é um time duríssimo de jogar no Beira-Rio, né? Veja, haja vista voltando no Atlético, ele conseguiu tirar o Atlético, que para mim hoje é um dos 4 melhores times do país, é o Atlético. Então, quer dizer, eu preferia justamente pegar outro time que não fosse um Internacional. Eu preferia, por exemplo, se pudesse escolher o Santa Fé, né? Que dava para o Cruzeiro administrar lá fora e ganhar aqui em Belo Horizonte.
né? Então o caminho do Cruzeiro é árduo, é difícil, né? Mas também é possível, porque também o Cruzeiro é bicampeão da Libertadores e ele tem, né, experiência nesse tipo de competição. Agora o Marcelo tem que armar melhor, né, a equipe, não muito atrás, porque eu igual falei, com o São Paulo lá, se não fosse o Fábio, nós já estávamos fora na primeira partida. Você acha que deve sair mais? Isso, o Cruzeiro tem que marcar mais no campo adversário. O Cruzeiro não pode esperar tanto o adversário atacar, quer dizer, o Cruzeiro está vivendo hoje, quando vai jogar fora de casa, dos contra-ataques do William pela esquerda e do Marquinho. Eu penso que deve jogar lá o Alisson. O Alisson deve entrar, não sei se no lugar do William, né? Ou se vai entrar. Eu creio que do Marquinho não, porque o Marquinho está passando um bom momento, né, no ataque do Cruzeiro. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem que se defender? Tem, Márcio, mas ele tem que agredir, ele tem que atacar também, né? Porque senão, se ele vai ficar só esperando o adversário, ele leva um gol, leva o segundo e depois ele tem que sair para tentar um gol, aí fica pior, né? Então é evidente que ele vai jogar atrás para tentar o contra-ataque. Mas esse jogo lá com o River é de fundamental importância. Esse resultado lá já na quinta. Já garantir, né? Isso, porque se o Cruzeiro fizer um bom resultado lá, as chances no Mineirão são enormes, né? Não adianta o Cruzeiro ir lá e levar 3-0, como é que vai reverter aqui, né? Tá certo. Eu acredito, né? O grito do eu acredito é da torcida do Atlético. Do Cruzeiro, não. Bacana, esse é o Bica, tá aí falando sobre o favoritismo que não existe, né? Entre Cruzeiro e River Plate, são dois times aí que já procedem aí na competição há muito tempo e estão aí demonstrando o talento no futebol. Edinho Cirilo, foi erro do São Paulo? Você acha que o Cruzeiro jogou melhor? Qual que é a sua opinião? E seria melhor o Cruzeiro pegar o Boca Juniors ou o River Plate? O jogo do Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro partiu para cima do São Paulo, teve lances agudos, vários lances agudos, e o São Paulo não aguentou a pressão. O São Paulo parece um time cansado. Se você pegar o elenco do São Paulo, um bom elenco do time do São Paulo, mas o São Paulo não conseguiu encaixar. Parece que o Pato parece estar o Pato corre e não chega a lugar nenhum. O Ganso tá impressionante, parece que o Ganso tinha uma bigorna no bolso do calção, uma bigorna, porque andava, olhava. E um jogo, gente, um jogo de Libertadores, é sangue no olho, não tem como, é partir pra cima, não existe bola perdida, é carrinho, é chute, mas eles estavam passeando. Vontade, né? Vontade. E faltou isso, e sobrou isso no Cruzeiro. Luiz Fabiano, meu Deus do céu, você fala Luiz Fabiano, fabuloso, artilheiro, faz gol, tem faro de gol, mas o time de São Paulo não estava bem. Eu acho que é um dos momentos que falta técnico, a gente às vezes comenta assim, mas a pressão do técnico é muito importante. Falta uma pessoa para cobrar ali. Isso. E o São Paulo está sem técnico. Tem mas nunca é técnico. E nem ele quer ser técnico. Então, eu acho que nesse momento faltou mesmo um técnico ali, na linha ali, gritar e falar, e tal. E o Cruzeiro não, o Marcelo ali sempre dando apoio e tal, beleza. E o pessoal partiu para cima. E engraçado que nos pênaltis, o São Paulo até saiu na frente, né? São Paulo teve um erro, primeiro erro, o Cruzeiro errou o pênalti, o São Paulo acertou, mas a sintonia do São Paulo foi até nos pênaltis. Até nos pênaltis o São Paulo não tinha sintonia. Tinha até uma parte, falando em pênalti, já tem alguns torcedores do Cruzeiro que falam que o bom pra pegar pênalti é o Fábio, não é o Vitor não, o Fábio pega 3. Realmente. Vamos ver se o Cruzeiro chegar na final, né? Porque eu creio que vai chegar se der pênalti. Aí nós vamos fazer o tira-tema, né? Na final fica mais fácil esse tira-tema. Mas eu acho que agora o caminho para o Cruzeiro chegar à final não é tão complicado, né? Tem o River, eu acho que o clima lá na Argentina não é dos melhores, porque da forma que o River classificou, da forma que foi aquele jogo do River, deve ter... O clima não é dos melhores. Então eu acho que é até bom para o Cruzeiro, porque o time do River está abalado. Aquilo ali que aconteceu
Eu acho que eu nunca vi na minha vida aquilo ali. É uma situação complicada, muito complicado. O time do River tá abalado. Então eu acho que o Cruzeiro, acho que o único concorrente do Cruzeiro nessa Libertadores chama Inter. E eu não vejo o Inter, o pessoal fala, mas o Inter, mas eu não vejo o Inter com um grande time. O Inter tem bons jogadores, mas não tem um time. Mas falando um pouquinho aí, Edinho, até em torcedores, eu tava ouvindo uma equipe de televisão dizendo sobre isso, que o temor na Argentina é que os torcedores do Boca, que estão querendo ou estão tentando comprar ingressos do Cruzeiro, né, para infiltrar na torcida do Cruzeiro, para fazer badernas, né? Até porque é tudo azul, né, Bico? Isso, então eles estão querendo tentar fazer isso aí, e até o Cruzeiro, me parece que já até entrou com a representação na Sul-Americana sobre isso, né? Porque o Cruzeiro, se a torcida, embora seja lá também, se aprontar algazarra, enfim, o Cruzeiro pode ser penalizado também, né, na Libertadores. Então o Cruzeiro já está se precavendo com relação a esse tipo de torcedores lá na Argentina. Tá certo. Mais uma colocação, Edinho? A gente, quem faz toda essa coordenação é a Conmebol, né, que tem sede no Paraguai. Então, assim, é impressionante. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de vandalismo nesses futebol sul-americano. E um dos lances que muita gente lembra aqui foi quando o Atlético foi jogar contra o Lanús na Argentina. Teve o maior quebra-quebra. Eles machucaram o técnico do Atlético, que na época era o Leão. O Atlético perdeu, quebraram o maxilar. O Atlético perdeu na bola e perdeu no braço. Então, assim, foi horrível aquilo ali. Infelizmente. E a Conmebol faz vista grossa. Contra o Lanús. Conmebol. E a Conmebol, ela faz vista grossa. A gente não sabe como funciona essa entidade. Ninguém conhece. A gente sabe que um é amigo do presidente do Boca, um é não sei o quê, e acontece isso aí. Agora, um lance desse que aconteceu e o time do Boca ficar um ano sem jogar no estádio, um ano, ali tinha que ser 4, 5 anos. É um absurdo mesmo. E banido durante 5 anos da Libertadores. Ô, João Bala, na sua opinião, eu acompanhei o primeiro tempo, é um absurdo o jogador aí cobrar um escanteio e precisar que a polícia acompanhe com escudo. O pessoal entra com drone dentro do estádio, o pessoal taca garrafa, né? Spray de pimenta, como é que passa tudo isso pela segurança? E o Cruzeiro vai enfrentar um time também que não vai deixar isso para trás também não, como o Bica mesmo disse ali, alguns torcedores do Boca também vão tentar infiltrar ali na torcida do Cruzeiro para tentar prejudicar ali o River, né? Então vai ser difícil também pro Cruzeiro estar jogando lá, compartilhando essa situação que vive lá um momento o país, né, o futebol, e infelizmente essa Conmebol, que é uma vergonha, que deixa a desejar, que é um absurdo. Uma pessoa ir bater um escanteio e precisar que o policial vai ali, faça proteção de escudo, que uma garrafa atinja jogadores no campo, que um drone, um objeto médio entre dentro do campo, um spray de pimenta. Será que a pessoa é conivente com essa situação? Ô, Márcio, é bastante oportuno a sua colocação. Agora, essa Conmebol eu conheço ela. É uma entidade amadora, sem credibilidade nenhuma, ultrapassada, ela é totalmente ultrapassada, só pensa em lucrar, entendeu? E infelizmente, para o futebol sul-americano, é um absurdo você ver uma entidade dessa dirigindo o futebol que é respeitado como esse eixo nosso aqui, que, voltando a frisar, da América do Sul, certo? Agora, a gente não entende também os critérios deles, porque é como foi citado, é amigo de um, é parceiro do presidente, não sei de quem. Então, quer dizer, eles são a qualidade deles é fazer conchavos, armações, fazer vista grossa, como acontece nesse aspecto aí de futebol, que lá sai um time que oferece todas as condições para que a equipe venha aqui e desempenhe um bom futebol, estádios modernos, igual nós temos aqui no nosso país aqui. Aí você chega lá, você tem que defrontar com uma torcida agressiva, você não tem como bater um escanteio, às vezes nem um tiro de meta, porque eles jogam uma bomba em cima do goleiro ali. Você dá um passo atrás da linha do gol ali, você corre risco de ser atingido. Então é o seguinte, é muito complicado. Eu costumo dizer, às vezes, uma frase que eu tenho comigo, que jogar lá é aquela história, dá o filho chora e a mãe não vê. Agora, essa entidade não tem competência para olhar isso. Isso aí já não é de agora. Não sei como também, que igual você disse, que fiscalização que existe lá,
para entrar um drone no estádio. Parece que eles apoiam os torcedores a entrar com esses objetos e ajudar o time. Mas ali, né? agora veja bem, se você pegar, hoje, acho que o Boca, ele tem 8 títulos da Libertadores. O time do Paraguai lá, o Olímpia, tem 3 títulos. Tem times aí que tem 9 títulos da Libertadores. Então, antes, a Libertadores, o brasileiro deixava ela de lado. E a televisão não mostrava. Hoje a coisa complicou. Hoje passou aquele jogo lá, o mundo inteiro viu aquele jogo. Então, ela teve que dar um ano. Agora, imagina se não tem a televisão para mostrar aquilo ali. Passava impune. E outro detalhe, né? Essa confederação tem um tempo que tem um presidente lá que até é paraguaio, tal de Nicolas Leoz. E eles não mudam, porque tá do jeito que eles querem. Não, acho que já não é o Nicolas Leoz mais. Não. Mudou recentemente? Então se mudou, já é meio caminho andado. Mas continua. Não, o Nicolas ficou lá uns 20 anos. Uns 20 anos, foi quase o Rio Teixeira aqui na CBF. Mas continua uma vergonha, né? Agora... Não, continuou só o nome, a atitude é a mesma. Agora, o Cruzeiro que vai ter que jogar com o River, ficou melhor pro Cruzeiro, eu acho que ele vai decidir em casa. A pressão é menor? Agora, a pressão passa a ser menor, porque você tem que fazer o resultado, conquistar um resultado, para você fazer o resultado em casa facilita. Se fosse com o Boca, seria o contrário, porque o Boca teve uma colocação melhor na primeira fase. Você, como torcedor do Atlético, preferia o Atlético enfrentar o Boca ou o River? Eu preferia o River, se o Atlético fosse beneficiado de decidir em casa. Pra jogar lá naquela La Bombonera, lá não é brinquedo. Agora, não, o Mar del Plata também não é brincadeira, não. Só que o Mar del Plata não é aquela caixinha de bombom que eles dizem que é o da Bomboneira, não. O campo é mais aberto, é um estádio mais tranquilo. Porque o La Bombonera é uma pressão mesmo. Agora, eu só lamento o seguinte, partindo do futebol argentino, você viu aquele jogo contra o São Paulo alguns anos atrás, o Tigres aqui no Morumbi também. Eles gostam do encrenca. Eles gostam. Esse é o estilo deles. Então o Cruzeiro pode ir preparado para lá, que não vai ficar só com o Boca e River Plate, não. Tá certo, João Bala. Sou Oswaldo Olho no Olho. Vamos falar um pouquinho aqui pra gente finalizar do Cruzeiro, então. Na sua opinião, você acha que ainda falta um homem para fazer diferença ali no Cruzeiro? Com certeza, para voltar a ser aquele time que foi no ano de 2014, no Campeonato Brasileiro. O senhor acredita que falta um homem ali para decidir? Sem dúvida nenhuma, mas eu quero falar um pouquinho só desses argentinos aí. O que nós não podemos esquecer, que ninguém pode enfrentar um time argentino jogando para perder de pouco ou empatar para tirar vantagem no seu campo, porque os argentinos jogam mais fora do que lá dentro. Outra observação também é que as intenções estavam voltadas para Boca, ninguém falava em River. Agora o que está em jogo não é só uma partida simplesmente, é o país tradição chamado Argentina. Eu acredito que até ontem, ou até mesmo após a partida, já houve pressão da Conmebol, da Argentina, devido à sua tradição. E ninguém vai esperando que, como o Edinho comentou, que os argentinos também cheguem a pensar nisso, que o River poderia ter sido abalado, poderia ter sido constrangido com a punição do seu compatriota lá, o seu time compatriota. Muito pelo contrário, vai existir uma cobrança, vai existir jogo pesado, vai existir pressão mais do que se não tivesse acontecido o problema para cima do árbitro, independente qual seja ele, para tentar ver aquela famosa compensação. Agora, em relação ao homem, a sua pergunta que fez, o Dedé tem que voltar na zaga do Cruzeiro. A zaga do Cruzeiro fica olhando o ataque adversário jogar. Eu não me conformo com isso. O Alisson e o Damião. Em poucas palavras, eu diria que o Cruzeiro está formando um time secreto, específico para disputar a Libertadores e ganhar. Agora, se ficar Inter e Santa Fé, para mim também não é novidade na final. Santa Fé é muito equilibrado no seu campo e também quando joga fora. Lá no campo dele, ele tem a pressão de, elementos extra que a gente não pode fazer o comentário, mas podemos lembrar, aquele jogador que entregou o gol contra os Estados Unidos foi avisado que morreria quando ele chegasse lá na Colômbia e realmente foi assassinado no mesmo dia que chegou. Escobar. Então, todos esses detalhes têm que ser levados em conta. Escobar. Então, o Alisson volta, o Damião volta, o Alisson muito liso, o Damião super oportunista, e a consagração do Damião, me parece a última chance de consagração na idade que ele está.
E o Dedé deve voltar à zaga. A sua pergunta, a resposta é essa. O homem que está faltando para segurar a zaga do Cruzeiro é o Dedé, na minha opinião. O Dedé, só um adendo aí, Sozalo, o Dedé só volta a partir de agosto. Ele está contundido, né? Foi lesionado no joelho, operado. Então o Dedé não tem condições físicas nenhuma de estar em campo antes de agosto. Pois é, então eu encerro esse comentário nesse momento dizendo o seguinte: o Marcelo, técnico, deve ter observado a mesma falha que nós estamos daqui vendo. Ele tem um assistente, ele tem um vídeo para ser observado posteriormente. A zaga do Cruzeiro está deixando a desejar. Os erros de derrotas aconteceram exatamente por culpa principalmente da defesa dos times derrotados. Veja que naquele gol do D'Alessandro, 3 jogadores do Atlético olhando o D'Alessandro virar sobre a bola e acertar aquele chute. Gente, quando eu tô treinando o pessoal, eu falo, gente, o que é isso? Eu ensino meus jogadores, o pessoal da categoria de base, usar a malandragem. É para ganhar um cartão amarelo? Sim, é para ganhar um vermelho, mas que o time não perca. Então, 3 jogadores ficou olhando o D'Alessandro jogar, como aconteceu também do Cruzeiro e Santos. Aquele jogador que fez o gol, um dos melhores do Santos, se não o melhor. 3 jogadores de novo não entraram no atacante. Ele rodou e acertou o chute, que talvez até o fim da carreira não acerte outro. Esse é o meu comentário. Tá certo. A gente finaliza então falando sobre Libertadores. A gente começa. Pode fazer a sua colocação aí. Marcos, só licencinha, por gentileza. Só para citar um fato aqui. Em se tratando de Inter Santa Fé. Santa Fé tirou um timaço, tirou Estudiantes, que é um time de chegada da Argentina também. E Cruzeiro e River vai confrontar esse grupo. Tirando os 4 times que chegaram aqui, são 4 times emergentes para chegar na final. Que um deles vão chegar. Emelec, Guarani do Paraguai, Tigres e Racing. Então você vê, são 4 times emergentes sem tradição ao final de Libertadores. Com certeza. Ô Bica, daqui a pouquinho eu quero saber de você também se falta um homem aí, um jogador que com certeza poderia fazer a diferença aí no time do Cruzeiro, mas daqui a pouquinho, vamos falar agora. Ô, Mãe, só um minutinho, às vezes a gente comenta que o time tem tradição, o time tem costume, o time tem copeiro. É o seguinte, se você pegar, vou dar um exemplo aí, o Flamengo tivesse, o Flamengo é copeiro, o Flamengo é... Mas são jogadores, já foram numa Libertadores, jogaram a final há 10, 20 anos. Às vezes aquele time que foi na final, que fala que é cascudo, tá acostumado, não tem ninguém ali. Às vezes nem o presidente tá ali. Por que ele é copeiro? Não, ele é copeiro, ele tá acostumado à final da Libertadores. Mas o final por quê? Às vezes nem o presidente que participou daquela final, ou 2, 3 finais ali, tá ali. Mas você já virou tradição, Mas aí, a gente comenta isso. Isso aí é um velho jargão que usa no tudo futebol. Bem, mas time copeiro, time de chegada. Mas o que é? É a tradição, é a camisa. Isso tem a ver, sim. Tudo pode ter a ver. Você fala a ver, mas os jogadores que participou daquelas 3 vezes que chegou à final, daqueles 3 campeonatos, tá ali? Não tem ninguém ali. Se for assim também, eu não concordo com isso. O time é tetracampeão. Porque o tetracampeão não foi as 4 gerações que foi campeão. Tudo bem, eu concordo também. O que eu digo é uma coisa cada qual. Mas o que eu comento aqui é porque que ele tá acostumado. A torcida, às vezes a torcida participou daqueles 3 títulos, 4 títulos, mas os jogadores que participou ali não tá ali. Mas a tradição é a parte, Edinho, a tradição continua. Vamos falar do brasileiro aqui, olha só, o Corinthians está em primeiro lugar, o Atlético está em segundo, o Sport está em terceiro, Ponte Preta está em quarto, o campeonato começou recentemente. Vou começar com você, Edinho, dando uma pincelada aí rápido, falando sobre o Atlético, tá? Na sua opinião, o Atlético já é um dos favoritos em chegar aí entre os 5 primeiros? Você acredita, como um bom torcedor do Atlético, acredita que o Atlético possa ser campeão e depois de quase 30 anos? Não, o Galo tá com um time melhor. Venceu ontem por 4-1 o Fluminense. Jogou bem contra o Palmeiras. Né, jogou muito bem contra o Palmeiras, o time reserva. Quer dizer, a partir do momento que o time reserva quase ganha do Palmeiras, depois o time principal vem aqui e dá uma sapecada no Fluminense, mostrou que o Atlético, além de ter um time principal, tem banco, né? Porque tem que ter elenco. O Campeonato Brasileiro tem que ter elenco, que é um campeonato longo, vários jogadores se machucam, até tem alguns históricos de jogadores no DM. Então, assim, se você tem elenco, se você tem o seu time principal tem
ótimas peças, aí sim você consegue chegar bem. E o brasileiro esse ano, a gente estava até discutindo aqui, geralmente o Campeonato Brasileiro fica entre São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, né? Esse ano, se você pegar o time, Minas, Rio tá uma draga. Tá bichado. São Paulo, os caras estão engatinhando. Corinthians, aí você falou, o Corinthians é líder. Corinthians é líder, mas... E o Guerreiro agora vai ser negociado, né? Isso, tem jogadores ali que vão embora. Jogadores agora o Palmeiras está querendo. Tá abrindo a janela aí, acho que no meio do ano abre a janela. Você acha que o bicho vai pegar então no Corinthians? O Gil vai embora, o Petro já foi. O Petro já foi pro Flamengo. Entendeu? E a coisa vai complicar mais ainda. Então, assim, eu acho que o atleta tem tudo para chegar, né? Acho que a gente não vai entrar nesse oba-oba, mas o atleta está com um time bom. O atleta está jogando com um volante só. Quando o atleta joga com um volante, é interessante. O Dátulo cresce de produção. O atleta jogou com um volante, o Dátulo cresce. E o Dátulo ontem foi o melhor jogador da partida. Outro fato interessante do jogo do Galo ontem foi o Patrick. O Patrick, na seleção da rodada, o Patrick já é a segunda vez. Contra o Palmeiras já foi o lateral da rodada. E contra ontem, contra o Fluminense, o Galo também, o Patrick foi segundo da rodada. Então, assim, jogadores estão subindo de produção. Isso é importante, porque o Rafael Carioca também é outro que está jogando demais. Ele joga muito. O Atlético ontem teve 85% de acerto do passo. Isso é muito importante, sabe? E o Atlético está com um time de... O time tem feito a diferença, né? Ontem o Atlético fez mais de 300 passos. Então, assim... Tá mostrando aí que veio para ficar mesmo. Isso. Então, eu acho que para jogar dessa forma, o time tem que ter entrosamento. Você não cria entrosamento dessa forma. Ô Bica, os jogadores do Cruzeiro já declararam em entrevista que o foco agora é Libertadores, certo? Então existem mais algumas rodadas aí, mais alguns jogos, e o Cruzeiro tem deixado a desejar também aí no Campeonato Brasileiro, obviamente, porque está focado na Libertadores. Você acredita, caso o Cruzeiro chegue à final aí da Libertadores, ele ainda consiga reverter essa situação no Campeonato Brasileiro e ser talvez aí novamente, né, o campeão novamente esse ano? Qual que é a sua opinião? Você acredita que o Atlético também está entre os favoritos? Por favor. Márcio, eu apontaria sim o Atlético entre os 4 favoritos, principalmente pelo que não está jogando, né? Agora o campeonato é longo, né? Pode perder algumas peças, pode perder jogadores machucados, jogadores que poderão sair vendidos, né? E a gente costuma dizer assim, ao longo da competição ele pode perder um pouco de fôlego, né? Porque eles têm jogado muito bem. O Atlético hoje, para mim, eu apontaria como o melhor time do futebol brasileiro, o Atlético, né? Tem outras equipes também que podem chegar, eu vi, por exemplo, 2 jogos da Ponte Preta e Grêmio, e Ponte Preta e São Paulo. O São Paulo só não levou uma goleada ontem da Ponte Preta porque o Rogério pegou umas 3 bolas excelentes lá. Então a Ponte Preta é um time intermediário, um time médio, mas está com um time arrumadinho, né? A Ponte vai dar muito trabalho e é o próximo adversário do Cruzeiro. Agora a diferença, Marcelo, é justamente essa. O Cruzeiro, ano passado, ele tinha um elenco. Ou seja, ele tinha 25 jogadores nivelados. Você tirava 3, 4 acima da média, o restante estavam nivelados. Hoje o Cruzeiro tem um time e não um elenco. Então, veja bem, o Cruzeiro está com 0 ponto, né? E o Corinthians já está com 6 lá na frente. Então, o Cruzeiro, para encostar, vamos dizer assim, no Corinthians, já tem que ganhar 2 partidas e o Corinthians nenhuma. Então, ou seja, lá na frente, esses pontos, evidentemente, vão fazer falta. O Cruzeiro tinha que estar num grupo intermediário, né? É igual corrida que a gente fala de fundista. Você tem que estar no meio do bolo para você tentar o sprint final. Então o Cruzeiro está ficando muito distante nesse campeonato. Você acha, né, que o time 2 do Cruzeiro deixa a desejar? E muito, né? Porque, veja bem, não jogou o Mike. O Fabiano também não está jogando machucado e o Ceará também. Então, quer dizer, o Cruzeiro teve que improvisar ontem, né? O William Faria na direita e depois o Eurico. Então, para um time igual o Cruzeiro ter que improvisar laterais ou improvisar meio-campista, né, fica complicado. Você vê, o Henrique Dourado já teve a segunda chance ontem no Brasileiro, mas não se ouve bem, né?
E eu vi o Santos jogando também. Se o Santos jogar essa bola que jogou com o Cruzeiro, também ele vai chegar lá na frente dos quatro. Mas, né? ô Bica, interessante que foram muitos jogadores de divisão de base, né? Do Santos, né? Do Cruzeiro mas se você pegar a escalação aqui, o Cruzeiro foi quase que o time considerado titular. Só não jogou o Mike e o Leandro Damião pela escalação aqui. Então, quer dizer, eu não entendo certos treinadores, e a gente está vivendo de longe, não está lá acompanhando os treinamentos, mas eu penso assim, ou o Cruzeiro coloca o time para jogar todas as partidas, o time que o Marcelo considera ideal, ou então ele deixa realmente o time que ele considera ideal para Libertadores e joga com o time reserva. Certo. Então ele fica mesclando jogadores, quer dizer, o time não vai dar uma liga, o time não vai se entrosar para o campeonato e vai cansar alguns jogadores. Ou descansa então o grupo total para realmente ter fôlego para chegar na Libertadores e vai disputando com o time reserva brasileiro, ou ele coloca o time titular em todas as partidas. Agora, o Cruzeiro poderá sim, Márcio, você me fez essa pergunta, chegar lá entre os primeiros. Se perder para Ponte Preta, eu já acho bem difícil, embora esteja já vai complicar a situação. E outro, o Cruzeiro, eu citaria 3 jogadores que, se fosse o presidente do Cruzeiro hoje, eu tentaria contratá-los. Um dos 3, que é o meia, Danilo do Corinthians, né, que tá nem na reserva, às vezes fica no Corinthians. O Alex, que joga no Internacional, aquele canhotinho, ou o Ganso, que todo mundo fala que ele tá mal no São Paulo, mas é questão de posicionamento, questão de colocação de jogadores, para que ele possa desenvolver o futebol. Então, esses 3 jogadores, eu acho que não seria difícil, um dos 3, o Cruzeiro trazer. Aí o Cruzeiro arruma o seu meio de campo, né, porque ele vai ter 2 jogadores que marcam muito bem, saem jogando bolas curtas. Tem o Ade Arrascaeta, que puxa muito bem a bola nos contra-ataques, e teria um armador que fazia essa função de fazer o time jogar. Volta a ser aquele time de primeira linha. Isso, aí eu acreditaria que o Cruzeiro teria mais fôlego para encostar lá nos primeiros da frente. Tá certo. João Balo, nosso tempo tá chegando aqui no finalzinho, aí a gente vai rapidinho dando uma pincelada. Na sua opinião, o Atlético, após sair aí da Copa Libertadores, o time realmente não abalou, ou é o momento que tá vivendo ali, que tá vencendo, tá ganhando? Qual que é a sua opinião aí no Campeonato Brasileiro? Olha, Márcio Costa, eu acho que a credibilidade que o time tem também com a torcida, com a própria diretoria, pelo desempenho que teve nessas recentes competições, eu acho que não houve, não desandou nada dentro da equipe. Eu acho que o Atlético até começou muito bem esse brasileiro, e eu citei na outra resenha aqui, que eu acho o Campeonato Brasileiro, você tem que deixar esse negócio de pensar que está no começo, isso não existe. Independente da Libertadores ou não, ou em 2 competições, ou 2 frentes, ou 3 frentes de disputa, você tem que encarar desde o começo. Eu citei outro dia aqui, Márcio. Mas aí você não acredita que falta time, igual o Bica fez a colocação ali, com os jogadores? Desculpa, eu acho que o Atlético já tem uma equipe pronta. Tá, o Atlético, no caso do Cruzeiro, é que falta jogadores. Você está referindo ao Cruzeiro? Não, os dois. Não, o Cruzeiro, o que eu acho é o seguinte, o Cruzeiro também foi feito várias contratações, mas acho que não conseguiram armar uma equipe, não acharam o Bica acabou de dizer com muita felicidade aqui, ele não tem aquele meia esquerdo, aquele cara que pega a bola e chama o jogo para ele para armar a equipe. Falta um 10 ali, sem dúvida falta. Guerreiro no Atlético, no Cruzeiro faria diferença, ou você acha que o Atlético não precisa? Faria diferença, só que eu acho que é um atleta que para ambas as equipes no momento é inviável, né? É muito caro, né? É muito caro. Voltando aqui no brasileiro, Márcio, que eu queria citar, eu citei uma frase do Pep Guardiola aqui na outra resenha, e ele disse numa emissora de televisão que eu tive a oportunidade de assistir, que um campeonato você ou conquista, principalmente de pontos corridos, você ou conquista nas 8 primeiras rodadas, ou você o perde nas 8 primeiras rodadas. Porque esse negócio que empatou, ganhei 1 ponto. Não existe isso ganhar 1 ponto, não, você deixou de ganhar 2. Então, quer dizer, essas equipes que tá nessa fase aí, já readaptando, tem que ser ligeira, porque nas 8 últimas rodadas, você briga para não cair, para saber quem vai subir. Porque aí o bicho pega, aí você começa a fazer conta de 2 pontos, aí é tarde. Então, acho assim, tem que pegar para valer, igual o atleta tá fazendo. Acho que o Cruzeiro não deveria correr esse risco, porque tem uma frente de equipe que dá para disputar as 2 competições. Não é verdade? Eu acho que dá para conciliar. Porque depois você vai correr atrás daqui 5, 6, 7, 8 rodadas, é tarde. Tá certo. Ô Bica, você gostaria de fazer uma colocação aí sobre a fala do João Bala? É só sobre a sua pergunta, se você
se o Guerreiro fazia, né, diferença no Atlético ou no Cruzeiro? Eu acho que a diferença no momento que ele faria é só salarial. Só salarial, porque o futebol dele está muito aquém do que precisa, né, do Cruzeiro, da necessidade do Cruzeiro e do Atlético. Tá certo. Tá aí a opinião do Bica, a opinião do João Bala. Só, Oswaldo, pra gente finalizar então essa avaliação Atlético e Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro, tem algum time aí da sua preferência que você acha que vai destacar no campeonato, que vai chegar ali entre os primeiros, ou outro time que não esteja em Minas? Qual que é a sua opinião? Faça a sua avaliação, por favor. Bem rapidamente é o seguinte, eu tenho 3, o título do Campeonato Brasileiro deve ficar entre o Sul e São Paulo, Rio Grande do Sul e São Paulo. Minas não? Não, peraí. A primeira sugestão é Atlético. Ah, tá certo. O primeiro favorito nesse momento, apesar que eu acho que é cedo para tecer comentários sobre os possíveis favoritos, eu acho que se o Atlético saiu na frente em termos de foco. O Atlético viu que ele mereceria, tem time para fazer qualquer competição. Desculpa aí, parece que eu tô meio entusiasmado hoje, mas o Atlético, do jeito que está, teria condição de jogar até contra uma seleção. Agora, tem que dizer o seguinte, é preciso concentração e voltar o foco para a competição. Tem que escolher Brasileirão ou Copa do Brasil. Então, se o foco não voltar para uma dessas competições, mesmo o time que estiver mais bem armado, se considerando assim do que o outro, não obterá sucesso. Então, número 1, o candidato a favorito ao título, pelo que a gente tem visto até então, não é demagogia nem nada, é Clube Atlético Mineiro. O segundo, para mim, seria o Internacional. E a terceira opção, Santos, que não acredito muito, devido à crise. O Santos está com 9 milhões negativo. Os jogadores têm feito a diferença, né? 9 milhões negativo. Agora, em relação ao Guerreiro, vai desculpar o pessoal aí. O Guerreiro justifica o nome. O Guerreiro é um baita de um jogador que não joga parado. Ele vai, vem, busca a responsabilidade pra si. Eu acho que caberia sim muito bem. Oswaldo, você falando de dívida, Atlético. Chegou uma dívida pro Corinthians lá do estádio, simplesmente 1 bilhão e 100. Não tem condições, o Corinthians não chega. 1 bilhão. Diz que o principal credor lá é o Santander. Tá certo. Gente, infelizmente nosso tempo é curto, tá acabando o programa. Eu queria agradecer. Edinho do PTC, suas considerações. Golden Night ontem foi um sucesso. O João Bala não foi. Ontem não, sábado, né? Sábado. Iluminação agora diferenciada, sonorização. Quem não foi, não vamos contar, não, pro pessoal ir. Vai na próxima. Mas foi muito bom. Suas considerações, por favor. Mandar um abraço para todos que estavam ouvindo aí, né? E a Mariana, né, Vi? A Mariana que sempre tá cornetando a gente aí. Ô Mariana, infelizmente, Brasileirão 2015 é nosso, viu? Você desculpa aí. Tá certo. Esse é o Edinho. Edinho, do clube não tem nada? Não. A gente está articulando algumas coisas aí, mas tá tudo certo. Semana que vem a gente volta com mais informação. Tá certo. João Bala, você que manda um abraço aí para toda a sua família, para os seus fãs, né? Em todo o centro-oeste e sul de Minas. João Bala tem fã, viu, Edinho? Lá em Lagoa da Prata, Pimenta, País, onde se passa, o pessoal comenta com ele. Antes do João Bala, o Buiú aqui de Capitólio mandou uma mensagem. Ô Buiú, um alô pra você aí, viu? Tá certo. Tá rindo à toa lá. Um abraço lá pro Buiú. Vai lá, João Bala. Então, Marção, nós vamos pro abraço do Bala aqui, né? Tá na audiência nossa lá, Marcos, o Luiz Roberto lá do supermercado Carmo em Pimenta, é um grande ouvinte da 104. O Lauro é um grande amigo, um parceiro meu lá no Córrego Fundo. O Zé Wellington, a Sani, o Jonas Melli, a família toda lá na Gol de Trás na audiência. Bacana. Um abraço, Zé Wellington. E especialmente hoje pro meu filho, o Henrique Gabriel, que tá fazendo aniversário hoje. No ramo da gente aí, é um comunicador também, é o querido comunicador positivo. É um baita rapaz, esse ano já graças a Deus estará formando, já estou seguindo a carreira dele aí na área de ciência biológica. Tá, é um menino exemplar, muito dedicado. Henrique, um abraço, papai te adora, viu? A Sandra e o Heitor também. Sandra, um abraço a todos aí, daqui a pouco estarei chegando aí. Obrigado. Okay. Um abraço aos ouvintes também, viu, Márcio? Obrigado ao João Bala, que participou também aqui do programa. Quero mandar um abraço ao Dr. Éder, que infelizmente não pôde comparecer no programa hoje, mas deve estar em casa lá ouvindo. E meu amigo Ditão, que falou assim: ô Márcio, hoje não vai dar pra mim ir, porque eu vou receber uma ligação internacional. Ele falou que ia treinar o inglês. Então a gente manda um abraço lá pro Ditão, que infelizmente estava esperando uma ligação internacional aí, era negócios. Então a gente manda um abraço. Geraldo Bica, você tá comandando algum time? Eu tô por fora, então eu vou aproveitar o momento aí e deixar para você fazer suas considerações e
para você que quiser também deixar algum recado aí, fica à vontade. Nós estamos, Márcio, fazendo no período de treinamentos com os Masters, né, os veteranos do Bela Vista. Nós vamos disputar a partir do dia 6 de junho um campeonato em Pedras do Indaiá, né, da qual fomos convidados para participar, né? Estamos confiantes, estamos firmes, né? E mais uma vez agradecendo ao presidente do Bela Vista, o Geraldo da Gráfica, né? E aos jogadores que também, através do meu convite, né, aceitaram e estão firmes e fortes para que a gente possa elevar o nome de Piuí mais uma vez, né, do nosso querido bairro especial Bela Vista, né? E também estou ao lado aqui, os mais jovens não sabem, de um grande ponto esquerdo, o João Bala, foi um grande ponto esquerdo, para quem não sabe, né? E gostaria também de vê-lo jogar na minha equipe de Master, né? Ali, canhotinha, estilo Mário Sérgio, né? E meu boa noite a todos, né, os ouvintes da Bica, rádio. só aproveitar, agradecer a sua presença, mais uma vez a gente ressalta aqui o Bica, que é uma pessoa dedicada, tá sempre comprometido com o esporte, ele, o Sr. Osvaldo, o Ditão, são pessoas que fazem parte da história aqui do esporte de Piuí, então isso é importante a gente salientar, porque as pessoas mais novas, às vezes, não terão conhecimento dessa situação, mas o pessoal mais velho, com certeza lembra, o Bica ali dedica o seu tempo, eu cheguei a trabalhar com o Bica, eu lembro, sim, que ele dedica ali algum tempo ali do seu momento de lazer para estar apoiando o esporte, porque ele não precisa disso, ele não ganha nada com isso e está sempre apoiando o esporte. A mesma coisa eu falo do Sr. Osvaldo, infelizmente o apoio hoje ao esporte é muito pequeno, então a gente fica triste porque tem muita gente dedicada, tem muita gente comprometida, mas ainda falta aquele apoio, né? Aquele apoio, aquele esforço e também um apoio, às vezes, também da sociedade em incentivar, em apoiar, com certeza, o nosso esporte piuiense, porque aqui, com certeza, tem muito talento. Não é isso, Osvaldo? Exatamente, você é muito bom para fazer esse comentário realista, não é uma crítica, é uma observação real, que todos que gostam do esporte observam. Mas eu quero aproveitar aqui o minutinho final para fazer uma observação sobre o trabalho do Gleison, preparador físico do Galo, que está começando agora o Atlético aqui da nossa cidade, e do Gil, treinador. Eu percebi ali um trabalho muito sério e parabéns para vocês dois e continua assim que vocês vão alcançar os seus objetivos. E os abraços finais é para o Antônio do Bebem, lá da minha rua. Alô, Antônio do Bebem, fica firme aí com o Cruzeiro que nós vamos chegar lá, não é? O Soares Neto é o Léo do Cruzeiro, dono da oficina, e o Belão, lá em Lagoa da Prata. Não perde o programa, hein? E o Adalto do Banco do Brasil. Alô, Adalto, tudo de bom, hein? E todos os que gostam do esporte em Piuí. Paulo do Táxi, olha aí, ó, o Bolinho tá preocupado com você. Um abraço pra você, Paulo do Táxi. Continua com o Galo que tá bom. E o Pelé continua firme na esperança do verde, viu, Pelé? Um abraço para todos os ouvintes, muito obrigado. Obrigado, seu Osvaldo. A gente finaliza aqui, portanto, o programa Resenha Esportiva. Essa bancada que é sensacional volta na segunda-feira que vem, trazendo aí o seu comentário, a sua opinião. A gente agradece a você, ouvinte. Um abraço, Bolinho, Balu, meu amigo Joselito Catan, que tá aguardando ali para começar as 7 melhores. Obrigado pela sintonia. Só para finalizar, olha só, o Atlético enfrenta aí o Atlético Paranaense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 24, às 16 horas, lá na Arena da Baixada, viu? E o Cruzeiro vai pegar a Ponte Preta às 18h30, também no dia 24, no Mineirão. Cada um torcendo pelo seu time aí, é claro, lembrando que o esporte, com certeza, é especial para todos, né? Cada um torcendo pelo seu time. Um abraço, a gente volta segunda que vem com o programa Resenha Esportiva.